Vamos agora aguardar o seu. Afasta um pouquinho mais pra cá. Oi, pessoal, estamos live aqui. Estou com a Ana Nascimento. Oi. De um dos melhores bancos aqui em Orlando. Estamos só aguardando o telefone dela conectar também. Espero que conecte. A gente pode começar, sei. Aqui também deu certo, Ana. Vamos começar? Vamos, né? Depois eu salvo você. Posta lá qualquer coisa. Tá. Ok. Olá, pessoal. Eu sou Ilusca Cruz, corretora em Orlando, licenciada no estado da Flórida. E nós vamos hoje falar sobre financiamento para brasileiros através de banco americano. É possível e não é tão difícil com a ajuda da Ana Nascimento. Ela trabalha em um dos melhores bancos aqui dos Estados Unidos que faz financiamento para brasileiros, especificamente para brasileiros, é o que nós vamos falar hoje, tá? Oi, Ana, se Oi, se apresentar. Prazer estar aqui com os seus clientes e amigos. Espero que todos virem clientes. Com né? certeza, com certeza. Obter um financiamento nos Estados Unidos para estrangeiro é muito mais fácil que muitos clientes pensam. Então, há várias perguntas, questionamentos, dúvidas. Isso. E hoje a gente está aqui para responder um pouco dessas dúvidas. E também a gente pode continuar se tiver mais dúvidas após nossa live também. Mandando mensagens por DM, tanto para a Ilusca quanto para mim. Certo. Então, pessoal, Orlando, como muitos de vocês já têm interesse em investir aqui, é uma das cidades mais visitadas do mundo. As últimas notícias foram que nós continuamos quebrando o recorde de visitantes há 7 anos. A Flórida só vem crescendo a quantidade de visitantes. No último ano, 2018, nós tivemos 128 milhões de visitantes aqui na Flórida. E desses 128 milhões, 72 milhões vieram para Orlando. Então, Orlando continua, sim, sendo um dos melhores lugares para investir aqui nos Estados Unidos, tá bom? Então, já queria começar com essa notícia, que é uma notícia super nova. Olha aí, conseguimos, vamos entrar. Poor connection com você. Desculpa, pessoal, a gente tá tentando conectar no da Ana também. Mas vamos lá, então vamos falar hoje de financiamento, tá? Ana, qual é o primeiro passo? A pessoa está pensando em comprar imóveis, vem falar comigo e geralmente eu já envio para Ana Nascimento, que eu quero que ela pré-qualifique vocês, para que vocês estejam lá sabendo quanto vocês querem gastar, quanto que seja a sua prestação, quanto será os custos de fechamento, né? Então, Ana, o primeiro passo. O primeiro passo é você ter uma ideia de até quanto você quer gastar. Aí, a partir daí, a gente vai enviar um formulário com informações pessoais. Vou solicitar os 2 últimos impostos de renda para saber até quanto você qualifica. Porque às vezes o cliente quer comprar uma casa de 500 mil, mas ele não vai qualificar para aquela casa de 500 mil, né? Então, com as informações pessoais e do imposto de renda, nós vamos conseguir pré-qualificá-los. São os últimos 2 anos de imposto de renda? Os últimos 2 anos. Então, okay. Se, por exemplo, anos calendários, então se 2018 ainda não saiu, a gente usaria os anos calendários de 2017 e 2016. O imposto de renda no Brasil já pode ser feito, pessoa física. A maioria dos contadores não começa até a partir de 1º de março, mais ou menos. Então, alguns clientes, por exemplo, que não tem um imposto muito bom em 2016, preferem esperar o ano de 2018. Exatamente, ou alguns que precisam... Dá para planejar? Com certeza, pode adiantar. E aí a gente usa 2017, 2018, ou seja, cada caso é um caso, então nós temos que saber mais do cliente, as informações pessoais, os objetivos, para a gente poder escolher a opção programa, melhor, né? Exatamente, certo. O melhor programa para cada cliente. E você tem programas com 25% de entrada, 30%, 40%? Temos. O mínimo de entrada é 25%, tá? Para imóveis que a gente chama de casas, townhomes, que são tipo sobrados, e alguns tipos de apartamento. Isso é outra coisa muito importante. A maioria dos bancos, depois da recessão aqui de 2009, não fazem financiamento para apartamentos. Então, o banco que ela trabalha é um dos poucos bancos que fazem financiamento para apartamentos. Então, isso é muito importante. Mas também, muito válido explicar o mínimo, não é, do financiamento, que é no mínimo de $100 mil valor financiado. Exatamente. Quando adiciona-se a entrada, dá um valor mínimo em torno de $145 mil para o imóvel. Exatamente.
Então, o valor financiado o valor do imóvel tem que ser de acordo com a sua entrada para dar um mínimo de $100 mil de financiamento, tá? Então, se você vai encontrar um imóvel de 140 mil e a entrada é de 35%, ou se você encontra um mais barato com a entrada de 25%. Ok. Então é possível. Sim, é possível, somente de 100 mil para cima, no caso. Okay. A gente faz algumas exceções também, se abaixa 2 mil, 5 mil, podemos fazer também, mas o mínimo 100 mil. Ok. E pessoal, nós vamos abrir também para perguntas no final, porque não dá para ler, né? A gente tá um pouquinho longe da tela, então segura as perguntas aí, manda pra gente no final ou manda inbox e a gente tenta responder. Com uma entrada de 25%, a taxa será menor ou uma entrada maior de 30%. Varia a entrada, obrigada pela pergunta. Varia a entrada, Ana? 25%, 30%, 40%? Sim, a entrada, a taxa de juros ela é variável dependendo da entrada, mas não é uma diferença muito grande. Então, de 25% a 30%, a taxa é a mesma. E de 30% a 50%, a taxa é a mesma. Só depois de 50% é que ela vai mudar de novo. Então, ela é 25% a 30%, uma taxa de juros. De 30% a 50% ou a 49,9%, ela é outra. E de 50% para cima, ela é outra. Mas a diferença é tão pouca que, às vezes, eu falo com os clientes, não vale a pena descapitalizar, tá? Porque a taxa de juros, ela é baixa. Os primeiros 5 anos, ela é fixa. Né? E a variação dela depois disso não necessariamente vai ser mais alta, por exemplo. Pelo histórico. Hoje, exatamente, a tendência é baixar, né? Não é a subir. E aí, se você está pensando em investir em um imóvel que seja para fins de alugar, os imóveis de férias, muito melhor usar parte do seu investimento para mobiliar o imóvel da melhor maneira possível. Você vai maximizar o seu investimento dessa forma. Então, em vez de colocar de entrada, coloca no imóvel, né, com uma mobília até melhor. Sim, né? sim, você vai decorar o imóvel, né? Não usa deixa para outros fins, que vai ter muito mais vantagem. Exatamente. Então tá. Que mais? Então, requerimentos para carta de pré-aprovação. Os requerimentos mínimos. Os 2 últimos impostos de renda. Os 2 últimos impostos e... Extratos bancários. Não, inicialmente não precisa dos extratos bancários, tá? Uma outra questão que todo mundo pergunta é se eles têm que mostrar os fundos inicialmente. Não, você pode começar o processo sem ter um imóvel em vista, tá? Você pode... Porque há muitos casos, o cliente vai vender um apartamento, o cliente vai obter os fundos, né, para a entrada no final do processo. Isso não tem problema. Então tá bom. Então ele pode iniciar uma casa que vai vender já em vista. Exatamente, exatamente. Contanto que dê lastro, né? Isso é muito importante, não é? Muito importante, sim. Origem do dinheiro tem que ser dada quando entra nos Estados Unidos. O dinheiro não precisa estar nos Estados Unidos, ele pode estar no Brasil, vir direto, tá? Não precisa vir para uma conta bancária, ele pode ir diretamente para a companhia de títulos. Para a companhia de título, que é o nosso cartório. Então é bem mais fácil. Então não precisa abrir uma conta bancária antes do processo. Não de precisa, maneira nenhuma. não. A gente vai requerer a conta bancária no final, quando o cliente vir para fazer a assinatura. Sim. Tá? Por quê? Porque com a conta bancária a gente vai fazer o débito automático, que é um dos requerimentos, e dar um desconto na taxa de juros. Então, assim, se o cliente não quiser, né, não precisa, mas quem não vai querer um desconto na taxa de juros? Todo mundo faz isso. Exatamente, todo mundo faz. Então, o que acontece? Eles requerem que abram conta com eles, você vai deixar no débito automático e você vai ter uma outra conta em outro banco aqui americano, onde você vai receber a receita dos aluguéis, né, seja de temporada ou seja anual, o investimento que você veio a fazer, e dessa conta você transfere para a conta do BBVA para pagar, tá bom? Exatamente. Então tá. Então os requerimentos mínimos é basicamente uma conversa com você por telefone, enviar as informações pessoais, tá. Preencher formulários, impostos. Formulário que de 1 a 2 páginas? Não, bem simples. Tá. Uma página, vai no e-mail, você pode responder pelo e-mail mesmo. Não precisa imprimir nada. Não precisa imprimir. E aí, pessoal, com essa carta de pré-aprovação dela, nós já conseguimos mandar oferta para o imóvel, tá?
Então, se já tem em vista algum imóvel que gostou, a gente já consegue mandar a proposta. E aí, para aprovação final, é o segundo step, que é um step realmente um pouco mais demorado, que é onde você vai, né, prover todos os documentos. Então, vamos lá. Você pode financiar no nome de pessoa física ou jurídica, ou só pessoa física? Como é que o seu banco trata? Pode fazer pessoa física e jurídica, tá? A jurídica que a gente fala é uma LLC, que é uma empresa, né, que tem que ser aberta nos Estados Unidos, e aí o título da casa, no caso a escritura, que é colocada em pessoa jurídica, na LLC. Agora, o financiamento em si, tá, ele é sempre feito em nome de pessoa física. Então, a sua documentação, comprovação de renda vai ser sempre pessoal, tá? O título somente, né, que vai ser na pessoa jurídica, exatamente. Que será uma nova empresa aberta aqui nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, não seria sua empresa aí do Brasil. Muita gente quer botar no nome da empresa do Brasil, não pode. Abre um LLC aqui, a fins de investimentos imobiliários, e aí você pode colocar a escritura na PJ. O financiamento continua na pessoa física. Exatamente. E dessa forma você consegue financiar quantos imóveis para uma pessoa? Tem um limite ou como é? No momento, a gente está fazendo um financiamento por cliente, tá? E a partir de junho, acredito, a gente está abrindo nosso programa para mais financiamentos. Por pessoa. Então, os clientes vão poder ter mais de um financiamento. Agora, nós temos também algumas exceções. Então, caso o cliente tenha algum imóvel ou outro financiamento, deixa a gente saber, né? Deixa a gente conversar. Aquela primeira conversa é muito importante. A gente saber todas as informações do cliente pra gente procurar ajudá-lo da melhor forma possível, tá bom? Ok. E eu queria que você explicasse um pouquinho, então, pessoal, eu sei, ela não pode falar de taxas de juros. É uma regra aqui da Flórida, do estado da Flórida, nacional, como é a regra? Exatamente. A taxa então quem vai de falar juros, um pouco sou eu, porque ela não pode falar. Como ela é variável, ela tem que ser falada diariamente. Ela tem que ser falada especificadamente de uma forma. Então, para o cliente naquele momento. Naquele momento. Então, por lei, né? Por causa da minha licença, eu não posso falar, né, especificadamente. Sim, né? A gente já sabe qual que ela vai ser. A variação dela é muito mínima e rara. Nos últimos meses tem caído, então tem sido excelente. E se vocês quiserem saber, manda mensagem diretamente. Manda mensagem que eu posso passar por e-mail. O banco deles é um dos maiores bancos e que fazem programas para brasileiros. Então a taxa, como eu falei, ela não pode falar, mas eu posso. Então é mais ou menos em torno de 4,875 até uns 5,5%, dependendo do seu perfil, tá bom? Mas, de novo, a gente não pode falar muito assim, porque a gente precisa analisar cada caso, tá? Mas, realmente, são taxas muito agressivas, isso é por ano. Então, vale muito a pena. Os imóveis de férias, que é o que a gente mais vende, os imóveis na área da Disney, onde você pode fazer o aluguel de curta temporada, acaba se paga o financiamento com o retorno da receita do imóvel, tá bom? Então, isso é bem importante falar. E uma dúvida que os clientes estrangeiros sempre têm em relação à taxa de juros é a comparação. Qual é a taxa de juros para o estrangeiro? Realmente ela é bem mais alta do que para o americano? Não, tá? Então, seria um ponto e meio, a mais alto? Depende, tem americano que tem a taxa de juros mais alta do que para brasileiro. Depende, porque para americano ela é calculada de acordo com o crédito e o histórico. Então, não necessariamente ela é tão mais baixa. Sim. Da forma que eu vejo a maior diferença de estrangeiro para americano do programa é a entrada, tá? Americano pode dar a entrada entre 0 a 20%, né? E o estrangeiro, o mínimo é 25%. Então, assim, a taxa de juros, não se preocupem, de qualquer forma, ela é baixa, tá? O juros só vai na parcela mensal, é outra dúvida que os clientes têm sempre, que é importante saber que você pode amortizar o financiamento
Isso assim, pagando qualquer valor extra além da sua parcela mensal, vai direto pro principal. Vai direto pro valor principal e não tem juros. O juros só vai na parcela mensal. Juros simples que fala no Brasil, não sei. Geralmente eu me confundo. Não sei, né? Na parcela mensal. Aí, se o cliente quiser pagar antecipadamente, vamos dizer, $10, se ele quiser dar extra, sei lá, 300 ou o que for que o cliente queira dar extra por mês, vai no valor principal, abatendo aquele valor sem juros. Então, e a quitação pode ser feita a qualquer momento também. Sem penalidade. Sem penalidade e é recalculado e não tem juros também para o valor restante, né? Para a quitação. Certo. Então, acho que ela já falou aqui um pouco sobre o que está incluso na parcela do financiamento, que é o seguro do imóvel, que é obrigatório. Eu acho que no Brasil não é, mas aqui é obrigatório ter o seguro para o imóvel. O IPTU vai ser baseado, obviamente, na propriedade, na localização. Então, IPTU, seguro, principal e juros. Esses 4 itens é o que estão inclusos na parcela. Então, vamos falar aqui rapidamente de uma simulação para um imóvel de $350 mil, tá? Então, um imóvel de $350 mil, você pode falar ou você quer que eu fale? Então, é uma curiosidade, né? A média de imóveis comprados hoje ou financiados, né, com a gente é por volta de $350 mil, a média, tá? Com 25% de entrada, né, a parcela mais os juros, ela sairia por volta de $1.400 por mês, tá? Agora, essa é só a parcela do financiamento com juros. Agora, além disso, tem que lembrar que tem que incluir na parcela, né, o IPTU, que é obrigatório, né? Ele vai ser pago pelo banco anualmente, mas ele vai ser dividido nas parcelas mensalmente, para facilitar para o cliente. O banco recolhe e no final do ano ele paga para você. Se ele recolheu a mais, ele devolve no final do ano. Exato. E se recolheu a menos, ele também pede. Exatamente. Ele vai te dar a diferença. Entrei live no meu. Quem olá. quiser, Finance by Ana. No meu Instagram também. Consegui finalmente entrar outra live. Pergunta. No mínimo 25%. Acho que... Nossa, eu tô tentando ler. Pessoal, desculpa aqui, tô tentando ler aqui a pergunta da Oi, Michele. gente, eu não tive conexão para entrar no meu, mas nossa live começou um tempo atrás. Depois eu vou colocá-la nos meus stories para vocês vê-la completa, tá? Peço desculpas pelo problema de conexão. A gente coloca lá no IGTV também em cima. Exatamente. E tem também ela no Face e no Insta da Ilusca, que é... Depois a gente divulga. O seu imóveis, _Orlando. Tá, essa era pros meus seguidores, tá? Pessoal, é que a gente conseguiu conectar ali no Finance by Ana agora. Mas vamos lá, continuando aqui então, Ana. Financiamento mínimo, nós já falamos, é 100 mil financiado, valor do imóvel $150 mil. Tempo, Ana, vamos falar de tempo, isso é muito importante. Começou a falar com você, o imóvel já está construído, eu preciso fazer um fechamento. Quanto tempo leva para você fechar? Essa pergunta, ela é essencial. Então, o financiamento depende... Million dollar question. Exatamente. Por quê? Porque não depende só da gente, né? De mim e do banco. Depende do cliente. A maioria a documentação depende de vocês. Então, a partir do momento que a gente recebe a documentação solicitada completa, o pacote completo, né, a aprovação inicial sai por volta de 7 a 10 dias, não mais que isso, tá? Agora, falando em geral, o processo inteiro, se for um cliente bom, que mande a documentação com rapidez, a gente pode fechar em 30, 35 dias facilmente. Okay. Agora, tem cliente que é mais demorado, que não entende o que está sendo pedido. Ou que às vezes tem dificuldade realmente de obter do banco deles, exatamente. Etc. Burocracia no Brasil. Uma burocracia maior. Então, pode ser que esses clientes com uma certa dificuldade pode gastar 45, 60 dias, né, ou mais. Então, não é só... A parte do banco, hoje em dia, ela está sendo feita
com rapidez, tá? Certo, Então, ótimo. dependendo mais do cliente... Realmente é um dos mais rápidos, viu? E também da construtora, do cartório, né? Porque envolve outros terceiros. As construtoras hoje em dia, né? Elas estão demorando às vezes um pouco mais, né? Porque tá vendendo muito, gente. Uma coisa bem importante, ela falou aqui de construtoras. As construtoras, eles geralmente dão crédito para o comprador quando você usa um approved lender, que é o banco aprovado por eles. E o banco que ela trabalha está sempre aprovado nas maiores construtoras aqui de Orlando. Então isso é bem importante, porque às vezes você está trabalhando com outra pessoa. É um crédito alto que vai para ajudar seus custos de fechamento. Que podemos falar sobre isso agora? Podemos falar. Tá, vamos falar então agora sobre custos de fechamento, que quando você vai comprar imóvel que não seja à vista, que tenha um financiamento, claro, né? Estamos falando de financiamento. Então, quando tem financiamento, você vai ter uns custos de financiamento em torno de 5, 6%. Você pode falar dos valores? Em geral, eu acredito que no mercado, né, custo de fechamento é entre 6% a 7%, né? Com o banco que eu trabalho, esse custo cai para metade. Então, ele é mais parecido igual para americano, tá? Pessoal, isso é super importante. Isso é super importante. Eu acho que é o item mais importante porque é o custo-benefício diretamente é do seu o maior. bolso. Então, assim, quando você está falando de 3% de diferença no valor do imóvel em dólar, seu imóvel de 300 mil, 9 né? mil dólares. Então, é em dólar. Então, você está economizando, né, 9 mil dólares em 300 mil só de custo de fechamento. Porque, pessoal, ela é diretamente com um banco. E o banco, o programa é nosso. Isso. Então, a gente não cobra esses pontos que outras financeiras, outros brokers cobram, né? Porque a gente mantém o programa dentro do banco. Então, é mais um diferencial nosso. Nós somos um banco grande, mundialmente conhecido. Então, a gente tem, né, esse poder de Então, depois manter. nos pergunta sobre isso, mas isso é muito importante. Então, custos de financiamento com outros bancos ou com outras financeiras, como ela falou, seriam em torno de 6% a 7% do valor do imóvel. E com o banco deles, a gente consegue manter o quê? 4%, 3%, 4%. De 3 a 4%. Então, realmente, é uma economia muito grande, tá? Que mais, então? Aceita financiar imóveis usados também ou só novos? Qualquer tipo de imóveis. Usados, novos, em construção, começando a construir, também oferecemos. Não temos restrição de localização, pode ser comprado em Kissimmee, em Davenport, o que a gente chama, as áreas da Disney, que chama em Orlando, em onde quiser, em Miami, na Flórida. A Ilusca trabalha com a Flórida inteira, né? Pode ser comprado em qualquer região. No caso, a sua licença são vários estados? Sim, eu sou licenciada em todos os estados que o banco tem presença. Certo. Então, nos Estados Unidos, praticamente em quase todos os estados. E se o cliente, né, quiser comprar em outros estados, a Ilusca também pode ajudar com isso. Então, tá bom. Uma coisa importante, podemos falar um pouco sobre comprovar renda autônomo versus funcionário? Sim. Não sei se é tão muito complicado, mas se você quiser falar um pouco. Quando o cliente é autônomo, empresário, dono do seu próprio negócio, né? A documentação que a gente vai solicitar, além da comprovação de renda nos impostos pessoais, vão ser a documentação da empresa, declaração do contador, balancete, demonstração do resultado, ou seja, a documentação que o seu contador faz para sua empresa, né? A gente vai estar solicitando isso. Já para quem é funcionário de uma empresa, é mais simples, porque a gente solicita somente uma carta dos recursos humanos e os seus últimos 2 olerites, né? A comprovação dos seus últimos 2 salários. Nós também temos aqueles clientes que qualificam somente com a renda de investimentos. Então, se você tem declarado rendas de investimentos no seu imposto de renda, nós vamos pedir somente extratos bancários. E isso diminui ainda mais a burocracia ou documentação do contador. Ótimo. Ou seja, né, se você tem declarado
qualquer tipo de cliente, funcionário, autônomo, dono de casa, né? Se tem uma renda que tá vindo de aluguel ou de investimento, isso tudo pode ser usado. Outra coisa bem importante que você comentou comigo é tradução. Os documentos podem ser enviados em português, não é isso? Sim, também não é importante. precisa ser traduzido, pode então enviar. Não tem esse custo extra. Não tem de tradução. custo, exatamente. E eu vou estar participando do início ao fim do seu processo, então a comunicação também vai ser em português, exatamente. Temos outros envolvidos no processo, né? Processadores, nossos processadores, eles entendem nossa documentação, mas eu vou estar sempre envolvida. Ótimo, ótimo. Então, não cobra-se para tradução. E é permitido o recebimento, então, de um presente, gift? Sim. O gift é uma doação, tá? Então, por exemplo, às vezes o cliente vai comprar, mas o dinheiro da entrada vai vir dos pais. Isso pode fazer também, tá? Somente parentes próximos. Então, pode vir da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. Então, isso dá uma origem, então. Ótimo. Exato. Então, às vezes, se você não tem a entrada, ou se você não pode comprovar a sua entrada inicialmente, a gente sugere, você tem algum familiar que possa estar te passando essa doação e depois vocês, né, devolvem o que não conseguiu dar a entrada. Então tem formas, né, de fazer. E Ana, às vezes as pessoas me perguntam quanto eles precisam fazer de renda no Brasil para serem aprovados, por exemplo, para um imóvel de $300 mil. É difícil responder essa pergunta, não existe um valor mínimo, né? É difícil, sim. Por quê? Porque a gente usa uma porcentagem, né? A renda, os gastos em relação à renda. Então, às vezes tem cliente que faz muito dinheiro, mas mostra muitos gastos. Sim, o que eu falo sempre para os clientes, ao contrário do Brasil, patrimônio pra gente é gasto. Então, quanto mais patrimônio mostra, mais aquilo vai contar contra o cliente, tá? Então, a gente tem... Peraí, como assim? Me explica de novo. Quanto mais patrimônio do Quanto Brasil mais mostra... patrimônio. Então, por exemplo, se o cliente tem lá aquele tanto de imóvel declarado, sim. a gente vai pedir IPTU e contar todos os gastos que o cliente tem com aqueles imóveis. Certo. Né? Às vezes os imóveis estão sendo alugados, mas não está declarado, então a gente não vai usar aquela renda. Então aquilo tudo vai entrando como gasto do cliente, né? Então... Mas aí conversa com você direitinho pra ver. Conversa, mas a porcentagem de entrada, os gastos pode ser até 43% da sua renda. Tá? Então, se você tem dúvida, me manda suas informações que eu faço seu cálculo e sua pré-qualificação. Então, os gastos lá no Brasil, que eles já têm no Brasil, não podem passar 43% da renda deles? Os gastos de lá, incluindo a parcela. Incluindo a parcela. Financiamento. Ótimo. Ótimo, que bom. Aí facilita para o pessoal entender. E a última pergunta, eu acho que eu tenho aqui, é necessário estar presente para o fechamento nos Estados Unidos? Sim. Nós requeremos que o cliente esteja aqui para assinar a documentação final. Se o cliente for casado e estiver fechando em pessoa física, a esposa também tem que estar presente. Se o cliente fechar em pessoa jurídica, mesmo casado, a esposa não tem que estar presente. Ou vice-versa, a esposa ou o marido. Então não tem opção de procuração? Não tem essa opção. Nem ir lá no consulado no Brasil? Não tem opção do consulado também. Então tá. Então faz uma viagem pra cá, né? Todo mundo quer vir pra cá mesmo. Exatamente. Também você vai conhecer, ver a casa, né? Receber também a casa. Exatamente. Pegar sua chave. No momento que você faz... outra pergunta importante também. Se a casa tá em construção e vai se levar ainda 6 meses pra construir, não sei se você consegue ler aquela pergunta ali. Então, no momento que você começa o processo com ela, você não tem que pagar nada de prestação até a casa ser entregue, tá bom? E o fechamento, né, acontecer. Então, não se paga nada até a escritura do imóvel. E aí, quando você fez o fechamento, a partir daí é que começa a pagar as parcelas. Não precisa pagar nada. Uma das perguntas foi se mesmo casado, com separação de bens, tem que vir. Sim. Se marcar que é casado, tem que vir de qualquer forma, se for fechar em pessoa física. Certo. Então, pessoal, vamos abrir agora aqui um pouquinho. Se vocês tiverem algumas perguntas, vamos até aproximar aqui da câmera pra gente tentar responder, não é, Ana? Vamos lá aqui. Uma coisa que eu quero falar também é... Deixa eu só perguntar rapidinho, pode não falar. sobe, tá? Desculpa.
posso me qualificar para saber minha taxa antes de efetivar a compra da casa? Era justamente o que eu ia falar Olha agora. só. Nico Vinícius, leu a mente da Ana. Vinícius, leu mesmo. Então, uma das perguntas, você não tem um imóvel em mente ainda, você está no Brasil pensando em fazer e você quer saber se você se qualifica, né, para o financiamento. Sim. A gente sugere, tanto os corretores como eu, que você faça a sua pré-qualificação e aprovação até mesmo antes de sair do Brasil. Por quê? Porque isso te dá um poder maior de negociação, né? Porque você já tá 60% do processo aprovado, feito. Então, você vai poder fechar aquele imóvel num curto prazo. Então, isso te dá um poder de negociar preço e tempo de fechamento. Então, essa duas opção... coisas muito positivas. Você tem, muito né? positivas. Você já sabe quanto vai. Exatamente. Uma pergunta aqui, qual o tipo de visto que você precisa para obter um financiamento aqui nos Estados Unidos? Muito boa pergunta, a gente não falou sobre Exatamente. O visto básico, né, que todo mundo geralmente tem é o visto de turista, né, o visto e o passaporte estando válido. Agora a gente também aceita vários outros tipos de visto. A gente tem uma lista extensa. Então, se você tem um visto específico, por exemplo, se há um cliente que trabalha para uma corporação americana, que acontece muito nessas multinacionais do Brasil, ele tem um desconto maior na entrada. Então, a gente aceita vários tipos de visto. Mas o visto de turista o visto básico, de turista é o mais básico. Então, visto de turista e passaporte válido. Isso mesmo, visto de turista. O que mais? Tem mais alguma pergunta? Eu sei que a gente perdeu umas perguntas ali em cima. Não precisa ter um imóvel específico, a gente pode fazer sua pré-aprovação e pré-qualificação. E sem compromisso nenhum também, sem pessoal. Sem compromisso, Bate um papo aqui com a Ana, vê quanto é o seu poder de compra e depois você decide. Não Exatamente. O financiamento, ele só vai te custar, vai ter custo, né, no final, quando você fechar. Então, se caso ele não dê certo durante o início, ou você envia suas informações, a gente faz aquela pré-qualificação, a pré-aprovação, ele e depois não você tem, desiste, não tem problema. Não tem problema. E uma coisa que também as pessoas sempre perguntam, a documentação, ela é válida por 3 meses. Então, após esse período, a gente tem que atualizar o que for expirando, no caso. Certo. Qual a porcentagem de desconto para quem trabalha em empresa americana? É obrigatório financiar por 30 anos e optar por financiamento mais curto. Vamos falar do financiamento mais curto, mas a taxa final do financiamento só mesmo próximo do close, né? Sim. A entrada para quem trabalha com uma empresa americana é de 20% em vez de 25%, tá? E os juros também, ele cai um pouco. No caso do prazo do financiamento, eu sempre sugiro os 30 anos. Eu falo também. Por quê? Porque a taxa de juros vai ser praticamente a mesma, ou a diferença é mínima ou é a mesma de um prazo mais curto, e suas parcelas mensais fica menor e você pode quitar mais o financiamento, né, sem pagar os juros. Então, se você tem uma parcela, um financiamento de 20, 15 anos, que a sua parcela é bem mais alta, você está pagando juros naquela parcela mais alta, né? Você vai ter menos oportunidade de ir amortizando aquele financiamento sem os juros. Então, fica a critério do cliente, né? Pode fazer de 30, de 20, de 15 anos, mas a gente sugere que faça. Uma curiosidade, a maioria dos clientes estrangeiros, eles quitam o financiamento entre 7 e 15 anos. Porque então, é cultural. O americano não. O americano só com 30. Exatamente. Ou vendem a casa. O lucro é tão bom também, né, Ilustra? Que acaba que o cliente consegue quitar mais rápido. Exatamente. Uma pergunta, só dá realmente para saber a taxa de juros bem próximo do fechamento? Quantos dias antes do fechamento consegue definir a taxa de juros? A gente espera para segurar até ter a confirmação da data de fechamento. Pode variar entre... Uma semana ou 2 antes do fechamento? Pode ser de 10 a 30 dias antes, tá? Então tá bom. Esse aqui é um cliente nosso que a gente fecha em 2 semanas, hein? Então já dá para passar os juros dele. Olha, e eu falo de novo, a taxa de juros, ela não muda, é muito raro. Então, os clientes ficam preocupados. Ela é baixa e ela é praticamente, ela tá sempre ali. Já tem meses que não tá fazendo diferença. Que tá bem similar, não é? Ao que você já falou, tá.
ver aqui. Posso me habilitar e financiar como pessoa física e depois migrar para pessoa jurídica? Não. Você tem que colocar em pessoa jurídica antes de fechar. Uma vez que fecha, qualquer modificação só vai ser feita quando o financiamento for quitado. Ok, então. Existe alguma taxa de multa para pagamento antecipado do financiamento? Não existe. Não, pode amortizar a qualquer momento sem nenhuma penalidade. Ok. Nossa, havia outra pergunta ali, mas já passou, eu não sei. Pessoal, pode perguntar novamente, tá? Porque ela sobe, não tem como. Não. Tem como descer? Acho que não. Olha, respondendo essa pergunta aqui, se você tiver um imóvel aqui, se fica mais fácil a obtenção do Green Card. Não ajuda, eu gosto sempre de explicar isso, não atrapalha, mas ajudar em si também não ajuda. São duas entidades bem diferentes. Tem imóvel e imigração, são completamente diferentes. Então eu não vou lhe dizer que ajuda porque não ajuda, mas obviamente não atrapalha. Tenho certeza que eles olham com bons olhos. Você é um investidor, né, já tá aqui. Tá bom? Mas realmente não tem nada a ver não, se tu quiser tentar ler. Não vou falar sua taxa de juros ao vivo, mas você já sabe dela e ela tá boa. Olha, o imóvel financiado pode ser alugado? Pode sim. A maioria dos clientes compra aqui como investimento e fazem um aluguel, seja o aluguel anual ou o aluguel de curta temporada, tá bom? Então, nossa, desculpa aqui o Facebook, a gente ficou bem assim na frente do Face. Olha, tem uma pergunta. Pode sim a Karina quer saber se durante o financiamento do contrato a taxa de juros pode aumentar. Vamos lá. Sim. A taxa de juros, ela só vai ser assegurada, né, entre 10 a 30 dias antes do fechamento, tá? Então, naquele período ali, se ela foi assegurada ali, ela, né, tá fixa. Agora, por exemplo, vamos supor... Caso haja demora da construtora. Isso, se você for comprar um imóvel novo que está em construção, vai demorar 3, 4 meses. A gente não vai segurar essa taxa até lá para perto. Então, até lá, ela pode cair, né, ou aumentar. Nos últimos meses, ela tem só caído, porque como vocês têm seguido, a economia americana, né, tá em crescimento. A taxa de juros, há uns 3 anos atrás, ela subiu e foi subindo, e a partir do final do ano passado ela começou a cair. Agora a gente vê que ela vai estabilizar mais baixa. Sim, Drica, nós indicamos sim os imóveis para compra, depende, claro, do seu perfil, não é? Seja para residir ou para investimento. Eu sou a corretora, tá? Ela faz a parte do financiamento, então será um prazer lhe auxiliá-la. O valor do fechamento muda para pagamento à vista para financiado? Obrigada. Você quer responder? Sim, muda sim. Muda bastante na realidade, porque existem muitos custos que são relacionados ao banco do financiamento. Então, se o pagamento à vista é em torno de 1,5% a 2% no máximo para pagamento à vista. Quando há financiamento, com o banco dela já sobe para uns 4%, tá? 3,5% a 4%. Se fossem outros bancos, você está falando agora de 6% a 7%. Então, a diferença realmente é bem grande, financiado ou não. Mas como as taxas de juros são relativamente baixas aqui anualmente, é mais interessante você investir nem que seja 50%. E, não, como ela falou, não descapitaliza. Compra 2 imóveis. Exatamente. Vamos lá. Tiago, quero uma casa até 250 mil. Joia. Fala com a Ilus, que ela acha uma casa para você, a Uhum. gente faz o financiamento. Qual o valor mínimo do imóvel, Drica? Eu acho que vocês entraram aqui um pouquinho depois no Instagram da Ana. A gente falou sobre isso, mas vamos falar aqui de novo. 100 mil é o valor mínimo de financiamento, tá? Então, contando que o valor da entrada é de 25%, né? Você tem que achar um imóvel que vai dar um mínimo de 100 mil. Dependendo 135, 140 mil. Sim, se o imóvel qualificar para os 25%. Sim. Se for um apartamento, pode ser que esse apartamento tenha entrada de 35%. Como a gente falou, tem alguns apartamentos que, dependendo da localização do condomínio, a entrada é maior. Mas, em geral, casa, townhome, o restante é só então, 25%. De entrada, pessoal. Então, para responder a sua pergunta, a gente gosta de falar um imóvel em torno de 145 a 150 mil dólares. Porque aí você vai dar a entrada de 30% a 35% e ainda vai restar 100 mil dólares para ser financiado.
para serem financiados. E é esse o valor mínimo que o banco requer. Não só o dela, mas a grande maioria. Eu acho que não tem nenhum outro banco no mercado que financie menos que isso. Não para estrangeiro, talvez para residente. Eu não sei se a gente falou sobre isso, até quantas pessoas podem entrar no financiamento. Certo. A gente faz até... Se a gente qualifica o cliente com um mutuário, a gente usa só um. Agora, caso o cliente insista ou não qualifica sozinho, a gente adiciona um segundo, tá? Certo. Não mais que 2. Pode ser parente, amigos, não importa. Pode ser amigos. Não precisa, pode ser sócio, não precisa ter uma relação familiar, no caso. Certo. Tá? Então podem ser 2 amigos, sim. Pode ser 2 amigos também. Nossa, esqueci. Pode financiar um imóvel, mais de um imóvel? Pode sim. Bom, agora só um. Inicialmente só um. O banco está em fase terminal de aprovação para investimentos, então vai poder ter mais que em breve. Financiamento. Daqui uns 2, 3 meses a gente consegue completar isso. Tá, outra pergunta bem importante. Durante os 30 anos do financiamento, a prestação pode aumentar depois da entrega das chaves? Os primeiros 5 anos, né, os juros é fixo, então sua prestação é fixa. É importante falar que eu acho que é uma coisa que não é muito falada e que as pessoas não têm conhecimento, é que apesar da parcela ser fixa, né, ela tem o escrow. Certo. O escrow é uma conta depósito que é usada em todo financiamento feito nos Estados Unidos para cobrir imposto, caso o financiamento não IPTU, seja pago, o IPTU. Certo. Então, tem um cálculo disso. Então, por exemplo, quando muda de ano e sua casa valoriza, né, o seu IPTU pode subir um pouco, isso pode modificar. Mas a parcela em si do financiamento, a parte do banco, essa sim vai ser fixa. Então, a parcela é composta basicamente por 2 partes. O financiamento, que são os juros e principal, e os escrows, que é o do IPTU e o seguro do imóvel. Então, o IPTU e o seguro podem sim variar um pouco, mas o financiamento não é fixo. Mas, Ana, vamos voltar rapidamente para a pergunta dela. Os juros podem mudar? Podem sim, mas depois de 5 anos. Depois de 5 anos, exatamente. Depois pode variar, não tendo um aumento de quantos pontos por ano? Ele tem um teto, tá? Certo. E como eu falei antes, né, a tendência e os juros variável de quem fechou há 5 anos atrás está mais baixo do que os juros de hoje. Então, a tendência não é ele subir. Tecnicamente, apesar dele estar baixo, ele já é considerado alto nesse momento. Então, a tendência, ele já chegou... Né? É baixar. Vamos ver. Exatamente. Eu não faço imóveis comerciais, tá? Outra pergunta aqui, somente imóvel residencial. Meu Instagram é Finance by Ana. É F-I... vamos escrever. Depois eu vou postar uma fotozinha nossa e vou botar o Instagram dela lá. Tá bom, a gente manda. Finance, em inglês, by Ana. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Pode responder lá. Existem outros bancos que fazem o financiamento comercial, tá? Então a gente pode falar sobre isso, mas com a Ana não, é só o residencial mesmo. Ok. Ficou até melhor pra gente ler agora. Não ficou? Ficou maior agora. Qual o limite? E alteração da taxa? Gente, taxa de juros, como eu falei no início, é um assunto delicado, porque o governo não permite que a gente fale abertamente, ele tem que ser específico. Então, como é uma conversa descontraída, eu não quero falar, né, coisas específicas. Não, mas ela fala assim, o teto. Então, na vida do financiamento, ele não pode aumentar mais do que 6 pontos percentuais. Menos do que isso. Mas vocês podem me mandar diretamente perguntas específicas para juros. Tá? Pessoal, eu vou obter essa resposta. Não é nada comparado com o Brasil, então eu gente, posso postar. Tranquiliza com a taxa de juros. Eu posto já pra vocês, pessoal. Realmente a Ana não pode falar, mas a Lúcia pode. Então já eu falo pra vocês. Mas tem sim um teto, tem um limite e por ano também tem uma variação, tem um teto na variação, tá? E nos primeiros anos, os primeiros 5 anos são fixos ou eles podem também escolher o programa de 7 anos fixo.
Temos também a opção de juros fixos Por 7 anos. Durante 7 anos, o que eu não sugiro, mas se o cliente, Que é um pouco mais alto, geralmente, pessoal. é um pouco mais alto e como nosso juros variável é mais baixo e a tendência não é ele cair. subir, exatamente. Sentido, por exemplo, os juros fixos, o variável nunca chegou ao que é o juros fixo. Então, Ana, vem né, pra cá, tu não tá aparecendo não vale a direito. pena. Gente, nós estamos com 3 celulares aqui, então tá uma loucura. Entra aqui. Então, eu acho que deu pra cobrir bastante das Também dúvidas de todo mundo. Que hoje é sexta-feira, eu sei que o pessoal tá louco pra desligar aqui no nosso Instagram. E a gente pode fazer essas lives mais vezes, né? Tanto no perfil da Ilusca quanto no meu. A gente pode fazer também. Nos envie suas perguntas, pessoal, e estamos disponíveis aqui, tá? Estamos aqui em Orlando, localizadas em Orlando, nós duas. Então, se você tem alguma viagem para Orlando, sem compromisso nenhum, se você quer conhecer algum dos imóveis, quer conhecer a Ana, bater um papo aqui com ela, tá? Por favor, fiquem à vontade, venham. Não é difícil. Eu sei que vocês estão no Brasil, né? E pensam que o financiamento dos Estados Unidos, meu Deus, deve ser difícil. Não é difícil, não tem tanta burocracia. Mais simples. Nós falamos a sua língua, exatamente, né? Estamos aqui para ajudar mesmo. E é mais fácil de qualificar do que os clientes imaginam, tá? Se quem participou, quiser me mandar seus e-mails por DM, eu posso enviar detalhes do programa, tá? E um pouco mais de informação. E se vocês quiserem pré-qualificar, eu envio de volta o formulário. Então, quem quiser, deixa seus e-mails por DM que eu envio mais informação. Manda no inbox, pessoal, manda no privado, que aqui a gente perde já a informação. Mas então tá bom, muito obrigada, Ana. Obrigada a você, obrigada a todos por participarem. Um abraço, bom final de semana. Vamos lá. Bota ainda ali e vamos salvar. Peraí. Estamos live no Face. Estamos. Tu quer tentar aqui, ó, salvar. Galera do Face, um abraço, bom final de semana. Nos mandem mensagem, pessoal. O Face ficou... Pode